Poema do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Cherce Júnior, Dr. Ludwig. Na Revista Espírita, capítulo 15, A Lei e os Médiuns Curadores. Nós vamos para a última parte desse texto. O delito é, pois, a prescrição de remédios. Contudo, o desinteresse notório geralmente é tomado em consideração como atenuante. Até agora não se tinha pensado que se pudesse operar uma cura sem o emprego de medicamentos. Então a lei não previu o caso dos tratamentos curativos sem remédios, e não teria, senão, por extensão, que ela seria aplicada aos magnetizadores e aos médiuns curadores. Ou seja, a lei, se médium curador ou magnetizador oferecesse remédios às pessoas, aí estava previsto por lei serem presos. Mas pela lei, como eles não oferecem remédios, o fato de ser um magnetizador ou um curador não quer dizer que eles sejam um charlatão. Então isso não está previsto em lei, não tem como prender. Não reconhecendo a medicina oficial nenhuma eficácia no magnetismo e seus anexos, e ainda menos na intervenção dos espíritos, não se poderia legalmente condenar, pelo exercício ilegal da medicina, os magnetizadores e os médiuns curadores que nada prescrevem, ou nada além de água magnetizada, porque então seria reconhecer oficialmente uma virtude no agente magnético e colocá-lo na classe dos meios curativos. Seria compreender o magnetismo e a mediunidade curadora na arte de curar e dar um desmentido à faculdade. O que se faz por vezes, em semelhantes casos, é condenar por delito de gatunice e abuso de confiança, como pela venda de uma coisa sem valor, aquele que disso tira proveito direto ou indireto, ou mesmo dissimulado sob o nome de retribuição facultativa, disfarce no qual não deve sempre confiar. A apreciação do fato depende inteiramente da maneira de encarar a coisa em si mesma. É muitas vezes uma questão de opinião pessoal, a menos que não haja abuso presumido. Caso em que a questão de boa-fé sempre entra em consideração, então a justiça aprecia as circunstâncias agravantes ou atenuantes. Tudo é completamente diferente para aquele cujo completo desinteresse é constatado, considerando-se que ele nada prescreve e nada recebe, a lei não pode atingi-lo. Do contrário, seria preciso dar-lhe uma extensão que não comportam nem o espírito nem a letra. Onde nada há a ganhar, não pode haver charlatanismo. Não há nenhum poder no mundo que possa opor-se ao exercício da mediunidade ou magnetização curadora, na verdadeira acepção da palavra. Entretanto, dirão, o Sr. Jacob nada cobrava e nem por isso deixou de ser interdito. É verdade, mas não foi perseguido nem condenado pelo caso de que se tratava. A interdição era uma medida de disciplina militar, por causa da perturbação que podia causar no campo a afluência de pessoas que lá iam, e se depois ele se serviu dessa interdição, foi porque lhe convinha. Se ele não pertencesse ao exército, ninguém poderia perturbá-lo. Vide a revista de março de 1865, Espiritismo e Magistratura. Então, aqui o que dá para entender nesse capítulo inteiro, né? A ciência, ela questiona essa parte de cura que o médium é capaz de trabalhar, porque a ciência não conseguia em 1865, provar o trabalho mediúnico em cima do assistido, trazendo um pouco de bem-estar ou até mesmo cura total da sua comorbidade. Mas como a ciência não conseguia curar e a pessoa procurava por um médium e se curava, isso começou a soar falsidade, começou a mostrar isso para as pessoas de forma que a ciência ia ficar em segundo plano. As pessoas sempre fazem assim, primeiro procura na carne, depois que não consegue achar solução nenhuma, ela apela para o lado espiritual, né? Isso é verdade. Ninguém vai procurar ajuda no lado espiritual primeiro a gente procura na carne.
Depois, quando a gente vê que não tem jeito, a gente corre no espiritual. E a ciência, ela não aceita que se corra lá pelo lado espiritual, porque ela não enxerga o lado espiritual. Isso em 1860. Mas nós estamos em 2024 e hoje os próprios médicos falam para a gente ir à igreja, para a gente poder fazer nossas promessas, para a gente ir a um centro espírita, para a gente ir num centro espiritualista, para a gente ter uma religião, seja ela qual for. Os próprios médicos estão entendendo que aquilo que eles não podem curar, que em ultrassom, radiografia, seja o exame que for, eles não conseguem detectar o que você tem, eles compreendem que o lado espiritual pode fazer o que eles já não conseguem mais. Hoje é uma outra visão, não é mais essa visão de 1860. Existe ainda conflitos? Existe ainda uma resistência? Sim. Aí a gente vai falar de questão de linhas, né? Tem o pessoal dentro da medicina que também é espírita, como eu falei da última vez. O meu médico que foi para fazer minha cirurgia no braço, ele era espírita. No momento da cirurgia, ele desistiu de fazer a cirurgia, deu um tranco no meu braço, engessou e ficou bom. Porque ele escutou a espiritualidade dizendo, não precisa cortar o braço dessa menina. Então, nós temos hoje tanto médicos que são espíritas, que acreditam no lado espiritual, e tem os médicos que não. Então, os que acreditam, eles sempre vão chegar numa consulta e eles vão falar, olha, você precisa procurar trabalhar seu lado espiritual. Pronto. Entenda, um pingo é letra. O médico que falar isso é porque certamente ele foi influenciado, ele foi intuído por algum amigo espiritual dizendo para você, vá procurar ajuda no campo espiritual. Nessa época aqui, quem trabalhava com o magnetismo, ele era mal visto, de todas as formas. Até porque tinha os charlatões de verdade. Aqueles que falavam que viam, que ouviam, que psicografava ou que curava em nome de uma espiritualidade totalmente errada. Eram os charlatões, sim, porque eles cobravam. Agora, o espírita que não cobra e você pode fazer seu tratamento com ele, ele não é charlatão. Charlatão por quê? Ele não está te dando prejuízo nenhum. Eu sempre disse assim, que remédio natural não vai fazer mal nenhum, vai. Então vamos esperar que ele faça o bem. Então qual é o mal que pode acontecer de você tomar um passe? Nenhum. Então o mais que ele pode fazer é o bem. E isso lá em 1860, 865, era um tabu muito grande, porque a medicina tinha medo de perder campo. As pessoas começaram a procurar apenas os médiuns, já que não paga e ainda conseguem cura. Aonde você vai? Você vai pagar um médico que é hiper caro e às vezes não te cura? Ou você vai procurar um médium que não te cobra nada e que pode te curar? Então as pessoas começaram a se dividir também em opiniões. Mas cadeia, por quê? Então eles queriam acusar os médiuns de forma a levar para cadeia. Mas cadeia por quê? Não está receitando o remédio, não está exercendo a função ilegalmente de médico sem ser médico. Não está ludibriando as pessoas, dando prejuízo para as pessoas porque não cobra nada. Então, vai para a cadeia por quê? Porque está dando um passe? Porque está fazendo uma prece para a pessoa? Não existe lei para isso. Que vai prender uma pessoa porque ela faz prece. Agora, se for levar para os dias de hoje, a gente sabe que tem alguns médiuns, inclusive alguns famosos, que estão pagando duras penas por terem abusado da sua mediunidade. Começaram bem, começaram com objetivos nobres, mas depois se deixaram levar pela, como que eu posso dizer? Pela ganância, pela vaidade, pelo seu orgulho. E isso para o médium é ladeira abaixo. Eu tenho um grupo que nós trabalhamos de sexta-feira, nós estudamos a mediunidade. E a gente está sempre falando sobre isso, né? Como que o médium se coloca para ladeira abaixo. Ele começa do nada a mudar o seu pensamento. Se você tiver o pensamento leal para fazer a verdadeira caridade, você tem proteção. Mas se dentro da tua intenção da caridade tem uma segunda intenção,
de você aparecer, ou de aparecer aquilo que você está fazendo, ou de você querer elogios, ou de você querer estar no pódio, né? Isso daí vai dando, vai enchendo, né, a vaidade da pessoa, chega uma hora que ela nem percebe, que é tão tênue o que acontece, esse processo todo aí de obsessão. E aí o médium que já veio com comprometimento apenas para pagar as suas dívidas como médium trabalhador, ele se endivida ainda mais. Então nós temos sim médiums que acabaram indo para outro ramo, né? Nós tínhamos antigamente também um médium muito famoso, começou a fazer livro, e aí nos livros ele começou a colocar coisas inventadas, começou a virar histórias, né? Romances, a espiritualidade foi se afastando dele, ele continuou fazendo livros, depois eu acho que a irmã dele, não me recordo bem o que ela é dele, mas essa pessoa também, que é da família dele, também passou a fazer livros, e não são mais livros, assim, fiéis à doutrina espírita, não são. E o dinheiro que você paga nesses livros também não vão para obras de caridade como ia no início. Então, o que nós temos aqui que perceber é que o médium curador não precisa ter medo de ser um médium curador. Ah, se eu for um curador, a polícia pode vir bater na minha porta, querer me levar. Você pode ir até para esclarecer, mas não que eles vão ter algo palpável para te prender, a não ser que, enquanto médium, você está cobrando a assistência. Aí cai como charlatanismo. Mas se você não está cobrando, se você está fazendo tudo pela caridade, com a melhor das intenções, eles não têm o que te acusar. Porque você não vai piorar o problema da saúde das pessoas. Se você não ajudar, você também não vai estar atrapalhando, porque são fluidos. E os fluidos, eles vão sair da espiritualidade suprema, vão passar por você, vai chegar até o assistido. Só chega ao assistido se ele estiver preparado para receber, se ele tiver mérito para receber, se chegou o momento dele de ter uma melhora ou uma cura. Caso contrário, não vai fazer mal nenhuma pessoa, mas também não vai fazer o que ela espera, porque existem vários fatores com os quais a gente já estudou aqui e sabe que vão impedir a cura daquela pessoa, a melhora da sua saúde. Não é só uma questão do médium e do espírito ou do centro espírita, mas a própria pessoa. Se ela não estiver em condições de cura, ela não vai ser curada. Então, nesse capítulo fica para a gente, né, a questão de que não tem como punir um médium curador. Não tem como prender ele, a não ser que ele dê motivos reais para isso. Caso contrário, se ele estiver realmente trabalhando por amor, a serviço do Cristo, querendo fazer o melhor pelas pessoas, fazendo de fato algumas melhoras na vida, na saúde de algumas pessoas, nada de ruim vai acontecer com esse médium. Ele pode trabalhar tranquilamente, mas isso parte lá do pensamento dele, a intenção dele nesse trabalho. O médium curador tem que ter a intenção primeira e única, né, que é o amor. Trabalhar por amor, pelo desejo de fazer o bem. Contra o amor não tem nada na lei. Não tem nada dizendo que você vai preso porque você ama, porque você tenta ajudar uma pessoa. Só não pode haver a cobrança. Não pode, porque aí enquadra a pessoa como charlatão. E de fato ele é, porque caridade não se cobra.